Completando 26 anos de experiência em 2026, a Serve Informação se destaca como líder em consultoria e transformação tecnológica. A empresa conta com mais de 400 colaboradores em toda a América Latina, atuando em mais de 14 países com soluções de localização inteligente, análise de dados, segurança e infraestrutura. Utilizando tecnologias inovadoras como Machine Learning, Big Data e Inteligência Artificial, a Serve Informação transforma dados em conhecimento e potencializa a tomada de decisões estratégicas. É hoje Partner Premier Google Cloud, com mais de 553 certificações em diversas especialidades e múltiplas especializações em serviços como geolocalização, análise de dados e segurança, atestando seu alto padrão global e excelência em seus projetos. Em 2025, foi eleita como Partner of the Year em segurança e Partner of the Year na Colômbia, onde está concentrada a parte importante da sua operação. No Brasil, está completando 4 anos de existência com um crescimento exponencial. Hoje vamos falar sobre um projeto chamado Observatório Regional de Saúde em Doenças Avançadas e Cuidados Paliativos. Para falar sobre ele, convidamos o Dr. Ricardo Tavares de Carvalho, coordenador do Núcleo de Medicina Paliativa no Hospital de Clínicas de São Paulo, e Rodrigo Melquiades, especialista GIS em Serve Informação. Então, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutor Ricardo, obrigado, Rodrigo. Então, queria começar perguntando, doutor Ricardo, para o senhor contar um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui para se tornar uma referência nos cuidados paliativos no Brasil. Tá, obrigado, Marina, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Bem, eu tenho 35 anos de formado, a minha formação original é como cardiologista, intensivista. E depois de um tempo, já mais de 15 anos fazendo isso, eu percebi que a questão do sofrimento humano e das relações multiprofissionais e como aquele ambiente de UTI impactava nas pessoas, aquilo começou a me trazer uma inquietação. E eu fui procurar outra coisa para fazer, e estudando bioética, eu conheci o cuidado paliativo. E a partir daí, isso é 2005, eu passei a me dedicar progressivamente mais e inteiramente agora a essa área. Entre 2005 e 2010, eu ainda estava no Instituto do Coração e criei um projeto para a implantação do serviço no HC a partir de 2010. A partir daí, este projeto se tornou um núcleo de assistência, ensino e pesquisa. E hoje a gente tem uma rede interna que tem leito de internação, captação de doente, ambulatório, 2 residências, uma médica, uma multiprofissional, e atividades de pesquisa progressivamente mais robustas que vieram a desembocar neste projeto, que é um projeto bem mais recente, com apoio robusto da FAPESP, e nós vamos falar dele aqui hoje. Então, me explica um pouquinho o que é esse Observatório dos Cuidados Paliativos. Bom, o Observatório Regional de Doença Avançada e Cuidado Paliativo, ele funciona como um grande projeto com eixos temáticos e que vai se constituir no que a FAPESP chama de um Centro de Ciência e Desenvolvimento. O edital pedia que se formasse um centro dentro de uma área específica, no caso, cuidado paliativo, foi a nossa área, e é um centro que abrange múltiplos saberes, não só da área da saúde, mas nós temos, por exemplo, eixos temáticos que envolvem engenharia médica, tecnologia, inteligência artificial, administração em saúde, comunicação em saúde. Enfim, ele nasce dentro de um outro projeto menor, que é um projeto voltado para políticas públicas em cuidado paliativo. No caso, qualquer uma, mas o meu interesse é em cuidado paliativo. Aproveitando o lançamento da Política Nacional de Cuidado Paliativo em 2024, a gente submeteu os projetos, este e o outro, e eu quero crer que realmente isso serviu para dar uma grande força para a aprovação dos projetos, enfim, que são grandes e tudo. Então, tem toda uma lógica de política pública e que vai servir com as informações, e isto é que o geomarketing e a participação da Serve Informação vai ajudar muito a gente, porque a partir desses dados iniciais a gente vai subsidiar todos os outros eixos temáticos para resolverem também as suas questões, que são mais específicas. Então, qual foi o grande desafio que esse projeto busca resolver dentro desse grande projeto? Muito bem. O cuidado paliativo é uma área
e que se fala há relativamente pouco tempo no Brasil. E eu estou falando de 20 anos. Comparado com áreas tradicionais, como ginecologia, ortopedia, etc., é realmente muito pouco tempo. E eu comecei nessa história um pouco nessa época, e realmente a coisa era extremamente incipiente. Com a notoriedade que isso tem tomado, especialmente nos últimos anos, houve a capacidade de uma mobilização que veio da sociedade, dos usuários, para desembocar na política. E aí, a partir daí, a gente entende que era necessário uma organização para colocar o cuidado paliativo na rede de saúde, porque ele existe em pontos isolados e ele precisa trabalhar em rede. Então, o projeto ele visa reconhecer as fortalezas, desafios desta rede que já está implantada, necessidades dos gestores profissionais e usuários, para, com isso, criar um plano estratégico em associação com a Secretaria de Estado da Saúde, e nós estamos, nesse momento, implementando a parceria também com a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente possa integrar de forma georreferenciada os diferentes equipamentos de saúde, as condições de acessibilidade, condição de fila, atendimento, tudo o que se refere a esses equipamentos de saúde, de uma forma visual, integrando bancos de dados públicos e das secretarias. Então, como é que ele vai contribuir para conectar os pacientes, as famílias e os profissionais? Veja, dentro desse projeto, uma das facetas, digamos assim, é a questão de envolver, como a cidade é muito grande, a ideia é criar modelos que possam ser reprodutíveis em outras cidades, no estado, no país. E isto é de interesse até para mais do que isso tudo. Porque redes de cuidado paliativo existem experiências exitosas ao longo do mundo, às quais a gente se espelha, sim, mas assim, com este tipo de tecnologia, com esse tipo de solução, de ferramenta, que não é uma coisa que a gente vê na área da saúde. Isso é uma coisa que é diferente daquilo que as experiências trazem. E a gente entende que com todo esse poder, como você disse, de transformar dado em conhecimento, a gente vai poder contribuir muito, não só para otimizar processos de trabalho, otimizar a gestão pública, promover racionalização de recurso, e a gente sabe que o cuidado paliativo faz isso, com diminuição de custos, especialmente hospitalares, que é o grande foco, e especialmente no final da vida. O cuidado paliativo não é só para o final da vida, mas o final da vida, do ponto de vista de gestão e de cuidado, é uma enorme fragilidade e uma situação em que se consome muito recurso de uma maneira muitas vezes não racional e inadequada. Isso tem implicações, claro, econômicas, implicações éticas, e tudo isso é uma coisa que a gente está preocupado, tentando criar uma forma de fato, criar um modelo que possa ser expansível e que funcione. Então, a gente nota que um impacto imediato na realidade atual, a gente vai ter já direto nesse projeto com essa mudança de visão, digamos assim. O que a gente pretende realmente é ter uma mudança de visão, introduzir este conceito e essa prática na rede que já existe, porque a política fala em criar novos equipamentos, e agora quando você fala em criar, você precisa de um dinheiro grande que vem da União, dos estados e municípios. E isso depende de uma série de questões, de momento. Tem gestão do estado, está terminando, a gestão do município está começando. Então, isso tudo tem impacto. Então, qual é a forma de nós conseguirmos dar uma solução sem criar implementação de nada e gastar dinheiro? A solução, a ideia, foi fazer pesquisa, o que a gente chama de pesquisa de implantação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. É uma proposta de implantar na rede que já existe soluções, iniciativas, inovações no que diga respeito ao cuidado paliativo e que vão servir também de modelo para ser usado em outras linhas de cuidado.
o câncer, doença cardiovascular, doenças neurológicas, pediatria. Sim, porque é um modelo exclusivo do paliativo. Não, o paliativo é o meu assunto, o paliativo é o tema do projeto. Mas esse modelo, ele é sensível a qualquer área do conhecimento dentro da saúde. E eu entendo que até mais. Quer dizer, Sim. pensar em um problema de gestão pública, pensar num problema que seja da saúde privada ou do setor privado, mas que consiga ter um olhar. Quando eu penso em georreferenciamento, eu penso em como é como você olhar de cima. Né? Você não está inserido dentro, mas você está olhando de cima. Então, você consegue ver os movimentos, você consegue entender... enfim, bom, essa região tem isso, essa região pode... Enfim, quer dizer, é um outro olhar. Então, eu acho que isso, para qualquer área do conhecimento, pode trazer muita informação. Isso é uma forma mesmo de dar soluções de uma maneira até meio disruptiva. A gente está acostumado a pensar bem mais dentro da caixa. Eu acho que isso... E assim, não tem como falar num projeto sem falar em impacto econômico. Como o senhor entende que vai ser o impacto econômico desse projeto? Olha, como eu te disse, o cuidado especializado ao sofrimento humano, e é isso que o cuidado paliativo faz, a gente cuida de sofrimento humano. Em qualquer momento da evolução de uma doença, ou até fora da doença. A Organização Mundial de Saúde fala como uma solução para atender catástrofes naturais, pandemias. Quer dizer, é um modelo que lida com o sofrimento que vem de qualquer lugar. Mas falando de cuidado paliativo especificamente na saúde, a gente está falando de um sofrimento ao longo de uma doença, mas especialmente nas doenças de evolução avançada, nas doenças de evolução terminal e no processo de proximidade da morte. É neste momento, especialmente na proximidade da morte, que os custos em saúde aumentam exponencialmente. Porque se usa um modelo que é o modelo da cura para fazer uma coisa, para cuidar de uma coisa que não tem cura, com uma epidemiologia totalmente diferente do que aquela que foi criada na década de 70, 80 para cuidar de um outro tipo de doença. Então, isto causa distorções. A ideia é, introduzindo isso na rede, mostrar, qualificar um cuidado para que a gente racionalize o recurso e, de fato, economize. Então, como o senhor entende que isso vai impactar na vida desses pacientes, né? Bem, como a gente está falando de sofrimento, e sofrimento não é só físico, sofrimento está relacionado, inclusive, a acesso ao sistema, sofrimento está relacionado a condições sociais, condições psíquicas. Então, permitir o acesso facilitado, e esse projeto conta com o uso de tecnologia digital para monitorar assistência à distância, fazer consultas com especialista à distância, promover a capacidade de discutir, interagir caso, capacitação à distância, matriciamento das ações dos profissionais, qualquer profissional. Então, isso aproxima o usuário do sistema, do profissional, permite agilidade de tentar marcar a consulta, no sentido de que a equipe se converse com mais agilidade e dentro de uma regionalização, que é um conceito de ouro hoje em dia dentro da Secretaria da Saúde. Quer dizer, conseguir uma regionalização realmente eficiente na distribuição das múltiplas tarefas e também dos recursos. Então, ele impacta na vida do paciente e na gestão pública mesmo, Sim. né? A ideia é impactar na vida do doente, na prática, no itinerário desse doente, desde identificar o seu problema até receber um tratamento e poder ter um segmento. Impacta na gestão pública, que vai organizar isso e com a organização em primeiro lugar, mas com a abordagem de cuidado paliativo, que a literatura mostra, concretamente economia de recurso, alocação apropriada, especialmente recursos e leitos hospitalares, que é onde a coisa pega mais. Perfeito. Vamos agora, para complementar e ilustrar o que o senhor está falando, passar a palavra para o Rodrigo, que é nosso técnico. Rodrigo, obrigada. Então, Rodrigo, nos fala um pouco sobre as soluções propostas dentro desse projeto, dentro das necessidades
apresentadas. Primeiramente, Marina, obrigado pelo convite. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença. Quando o doutor Ricardo nos chamou para conversar sobre esse projeto, foi um desafio bem interessante. Primeiramente, ele chegou com uma solução de geoprocessamento. Daí eu fiquei pensando, geoprocessamento para a saúde, o que vem a ser isso daí, né? E conforme ele foi explicando o projeto para mim, eu fui entendendo um pouco mais sobre o projeto, eu comecei a ficar um pouco mais claro e comecei a perceber que eram casos mais relacionados à audiência, mais relacionados ao comportamento de uma certa região, a dados que vêm de dados que a gente chama de fontes públicas, mas a gente tem que projetar, tem que trabalhar com uma certa estatística em cima, né, que são dados do IBGE, dados do PNAD, dados do DataSUS, que são bases de dados que é a base para que o governo faça os seus planejamentos, mas também relacionar com as informações que ele já tem. A informação ali da base da Secretaria Pública de Saúde, né? Não só de uma, mas são várias bases, vários tipos de orientações diferentes, né? Então, o nosso primeiro desafio em si é criar uma base unificada ou trabalhar de uma maneira para conseguir unificar tudo isso, né? Então, se a gente pensa que o Google, né, o GCP, toda a plataforma está baseada em GCP, né, Google Cloud. O que o Google Cloud é? Muitas pessoas não sabem. Imagina tudo isso que a gente usa no dia a dia nosso ali do Google, né? Tanto desde a ferramenta do Maps, do Gmail, todo aquele poder de processamento, de triturar dados que o Google tem, a gente vai apontar esse canhão para resolver os problemas de dados que a gente precisa trabalhar, né, para resolver os problemas de saúde. Então, a gente pegou toda essa infraestrutura que está disponível, está ali 24/7, todo esse poder de estruturar dados, e muita gente não sabe que essa ferramenta já está estruturada para trabalhar com dados espaciais. Então, o que a gente fez? A gente unificou esse poder de processamento, pegou uma ferramenta específica para análise de dados de BI, né, que é o Looker, né, que a gente vai estar usando, mais uma ferramenta nossa, né, que é uma ferramenta de geoprocessamento em si, mas muito focada para o geomarketing, que nesse caso a gente está fazendo adaptações para trabalhar com esses dados voltados para a saúde, unificar com esse poder de processamento de dados do Google e colocar numa plataforma, né, que o Looker não é só um BI, ele é só aquele dashboard tradicional, ele tem uma camada semântica de integração de dados. Então, a gente une essa ferramenta de geoprocessamento muito potenciosa que a gente tem, nosso conhecimento em dados, em fazer essa projeção, tratar melhor esses dados públicos e trazer essas informações, essa base de dados tão rica, né, tão informações detalhadas, e ajudar a equipe, né, do Dr. Ricardo a fazer essas análises e trazer esses insights. Né? Durante a prova de conceito, a gente já conseguiu trazer algumas dessas informações, né? A gente conseguiu fazer essa visão que o doutor pediu, que é o quê? A gente ter essa visão de cima, ter essa união, porque o importante, que agrega muito, é pegar o dado espacial, né? Que é o dado ali geográfico, aonde está disposto, e unir com a base de dados tradicional e trazer uma variável a mais para análise. Então, acho que tudo isso acaba agregando valor e colocar vamos chamar ali um canhão, um trator, que é o Google ali para mastigar e processar e trazer essa informação em tempo real, reduzindo o tempo de processamento, melhorando a visualização e trazendo a expertise da Serve em trabalhar com isso. Eu acho que acaba unindo esses dois mundos, essas duas ferramentas. Como é que o geomarketing se une no Looker? Onde é que um começa e o outro termina? O que eles se complementam? Legal, boa pergunta. O Looker, ele é uma ferramenta de BI, né? Então, assim, ele vai conseguir conectar as diversas bases, ele vai conseguir trabalhar com esses dados, né? O Google em si, ele tem várias ferramentas que a gente vai conseguir trabalhar com ETL, é um termo técnico, mas é extrair, carregar, transformar, é pegar o dado, né? Beber ele direto da fonte. E para que serve o geomarketing? O geomarketing é um produto nosso, né, que a gente batizou recentemente no Brasil de City Data, né, mas ele é uma ferramenta para fazer geomarketing. Então, com ele já está com todas as bases de dados públicas ali já tratadas. A gente está fazendo uma adequação para trabalhar com dados de saúde, né? Então, isso vai ser uma ferramenta para o pesquisador, porque é uma equipe multitarefa, né, doutor? Não é somente o senhor, né? Tem outras pessoas. Não, tem muita gente. Tem estatísticos. Então, é uma plataforma que consegue trabalhar com pessoas que vão ser o usuário final, pessoas extremamente técnicas, né? Eles são os estatísticos, os cientistas de dados, né? E ao mesmo tempo, ele consegue gerar insights. Então, essa ferramenta, a gente vai conectar esse grande data lake que a gente vai gerar. Um data lake nada mais é que um centralizador. Imagina um cestão que a gente vai colocar todas as informações. O Looker vai orquestrar todas essas informações
E o geomarketing vai conseguir fazer essas análises. Ele vai conseguir analisar os dados que já estão, que a gente já trabalhou, e outros dados também que os pesquisadores podem trazer, fazer um pequeno estudo, fazer um estudo avançado. E depois desses estudos, eles podem se refletir e atingir uma quantidade maior com a exibição do Looker, né? Então, o Looker ele consegue criar indicadores, assim, vamos chamar assim, até um pouco mais bonito, um pouco mais palpável para o usuário final e também trabalhar com uma quantidade muito maior, né? Então, o geomarketing acaba sendo a ferramenta de trabalho ali para quebrar pedra, para trabalhar. O Looker sendo o grande orquestrador de dados, mas também uma ferramenta que vai potencializar a distribuição desses dados, né? Então, ele vai conseguir distribuir para um volume maior de pessoas e, ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta para que os especialistas daqui, a gente vai também treinar a equipe do doutor para também conseguir trabalhar desses dados. Então, o interessante é que a gente vai trabalhar do começo ao fim e a gente vai dar autonomia para que eles possam fazer isso também, não depender tanto da gente, mas a gente sempre vai estar ali para dar o apoio. E as bases, então, vêm as bases que já se tem da saúde, mais outras bases disponíveis, junta tudo para chegar a essas conclusões, é isso? Sim, exato. São 3 fontes, na verdade. As grandes fontes são enfim, as bases de dados públicas, tem bastante informação. Nós pedimos acesso a várias bases de dados da Secretaria Estadual de Saúde. A ideia é fazer o mesmo para a municipal, que está chegando agora. E, além disso, nós temos dados de campo também, que a gente vai coletar. Sempre atualizando. É uma menor porção, comparado a esse universo, mas, na verdade, são 3 tipos de dados diferentes. E vai ser 100% na nuvem? Sempre, para processar essa quantidade gigantesca de dados, é importante que seja na nuvem. E é importante salientar também a questão da segurança, né, do ambiente. Apesar de estar na nuvem, né, ele está num ambiente fechado. Né? Esse ambiente é somente controlado, acessado e administrado pelos profissionais que vão estar envolvidos nesse projeto, sobre a tutela da Secretaria de Saúde, ali olhando tudo em cima. Então, assim, é necessário para que a gente consiga fazer com que isso também esteja disponível, né, a qualquer momento, a qualquer horário. Sim, mas aí a gente tem a segurança do dado estar protegido pela confiabilidade, pela necessidade, mas tem a certeza que não vai cair, mais ou menos isso, que vai se manter o sistema. Sim, não, disponibilidade 24/7, né? Se eu não me engano, o SLA de atendimento do Google é 99,9, né? Sobra um pouquinho ali, mas é disponibilidade total, né? Basicamente, ali sempre, a todo momento e sempre que precisar. Porque a gente já está falando é um projeto que trabalha com vidas, com saúde, é muita coisa envolvida. Então, um ambiente seguro, né? E pelo menos não se preocupar com o ambiente é uma coisa que a gente tem que ter, né? A ideia não é ter dados sensíveis. Não. Mas são dados referentes às pessoas, às suas questões de saúde. Mas, claro, segurança é segurança, né? Então, isso precisa estar garantido. Isso foi um dos grandes, enfim, dos pontos discutidos para... Escutando vocês, eu acho que tem aspectos inovadores dos dois lados, tanto no técnico quanto na parte da saúde. Então, eu queria fazer a mesma pergunta. O que vocês acham que é mais inovador nesse projeto, nos dois aspectos que cada um está representando hoje? Quem quiser, doutor Inovar o melhor do que é técnica com o melhor do que a gente quer e pode fazer com a saúde. Essa combinação de áreas é uma coisa que cada vez mais, em qualquer setor, a gente mostra que é o que faz o clique, o que faz a diferença, o que inova, o que transforma. O que isso tem a ver com isso? Nada, até alguém perceber que pode ter muito a ver. A gente entende que tecnologia na saúde é sempre um tratamento ou um equipamento. Talvez uma parte mais básica para usar vai fazer muita diferença, né? Rodrigo, concorda? Sim, perfeitamente. Acho que o doutor sintetizou bem ali, né? Trazer o problema, né? Trazer o negócio para que a gente coloque a tecnologia para trabalhar, né? Porque só ver a tecnologia bonita ali, né? Algumas vezes é importante, mas colocar ela para trabalhar, resolver problemas que algumas vezes a gente acredita que são complexos demais, mas colocar... a gente vai, na segunda parte, a gente fala de inteligência artificial, né? Mas colocar a máquina ali para trabalhar, para processar e trazer essa informação para que a gente possa tomar uma decisão, eu acho que é muitas vezes importante. Assim, muitas vezes eu posso não entender do negócio, mas ele traz o problema, dá para resolver? Não, resolve dessa maneira. Daí a gente traz, apresenta o insight e o doutor depois consegue tirar as informações necessárias. A ideia, com isso e isso, eu quero chegar naquilo.
Não, mas assim direto eu não consigo. O que você precisa? Eu preciso disso. E ele me entrega. E eu digo, é isso que eu queria. Ou, não é isso ainda que eu queria. É a 4 mãos, né? Eu tô quase trabalhando com um spoiler aqui já, né? Então, assim, a gente entende, eu pelo menos entendo que nesse primeiro momento a gente está na primeira fase do projeto. O que vem pela frente? Qual é a expectativa de vocês a longo prazo em relação a isso? A gente pode dizer que é uma primeira fase porque é uma fase em que a gente primeiro vai formatar toda essa base, vai colocar as informações dentro delas. Mas, assim, sobre um olhar do que nós estamos falando aqui, isso é um olhar de organização do sistema com foco, enfim, em uma atividade aí que é o cuidado paliativo. Mas isso pode servir também para que outros especialistas, por exemplo, profissionais de reabilitação, por exemplo, te falei que tem um bloco de engenharia médica, entender quais são os potenciais ou as necessidades, digamos assim, dentro desses equipamentos e dessas pessoas que precisam, que se beneficiam e que têm facilidades locais, geográficas, para conseguir acessar essa tecnologia. Porque a ideia é produzir tecnologia em engenharia médica para, uma vez identificado onde a gente pode e deve atuar com mais eficiência, fazer acontecer. Então, os dados que a gente gera de uma maneira geral, que servem para várias coisas, o especialista, que além de olhar de cima, olha do outro ponto, ele vai identificar ali oportunidades, e a gente tem conversado com os investigadores principais sobre essas potencialidades. As pessoas estão loucas para ver e colocar a mão na massa. Entender. E essa questão mesmo de, com esse monte de informação, você consegue criar um repositório de comunicação, você consegue criar material educativo, você consegue criar divulgação do que está acontecendo e educação. Um grande eixo horizontal desse projeto é a educação. Educação de profissionais e educação da sociedade, ou mudança de cultura. A gente não fala em educar a sociedade, a gente fala em mudar a cultura. E também para o gestor. Então, tem muita coisa por vir. Fora que o projeto tem uma duração finita pela FAPESP. E a gente quer que ele se perenize. Então, outros blocos devem vir. Sim. Outros temas, outros eixos temáticos. Assim, é ousado? Mas é isso que a gente vislumbra, é isso que a gente quer, e é isso que vem pela frente. Bacana. Aproveitando esse ponto que o doutor mencionou, da questão de reutilização de recursos, né? Vamos dizer assim, que o alicerce já vai estar pronto, o alicerce tecnológico, né? Todas as conexões, toda a parte principal para se iniciar um projeto, ela já vai estar pronta. E a tecnologia também. A ferramenta já vai estar estabelecida, já vai estar treinada, já vai estar formatada. Aí fica mais fácil de mudar a visão, né? O engraçado é que toda vez que a gente começa um projeto dessa mesma linha, né, em órgãos, em empresas privadas, a gente começa com um setor, aí começa a aparecer outras pessoas, começa a olhar, começa a aproveitar aquela infraestrutura e a gente vai falando, vai colocando alguns pequenos penduricalhos, né? Assim, na palavra não é tão bonito dizer, mas é isso que é interessante. Então, assim, isso é uma economia também de recursos, né? Porque a gente vai gastar um tempo, um pouco, vai entender um pouco isso daqui, mas a gente vai criar um alicerce que pode ser desenvolvido e capacitar também os profissionais para que possam fazer isso cada vez melhor, né? Eu enxergo que isso vai gerar insight para outras áreas. Sim, perfeito. Eu espero, assim, que a gente tenha surpresas ainda melhores com os resultados do que as expectativas que estão altas, e eu acredito muito no projeto. Fica o convite para quando eu terminar essa primeira fase, o senhor vir aqui, os dois, né? Nos contar mais um pouco como foi essa primeira implementação e os insights que serviram. Então, eu lhe deixo espaço também, se quiser divulgar o seu contato para as pessoas que se interessarem mais, para profissionais que queiram entender o projeto. Quais são os seus contatos? Meu Instagram é dr.ricardo.paliativos. Tem o e-mail do projeto, projetopoliticaspublicas.cp@gmail.com. Bacana, obrigado. Obrigado, Eu que Rodrigo. agradeço. Agradeço.